A economia brasileira está concentrando os primeiros esforços do Congresso Nacional neste início de ano. A autonomia do Banco Central foi duramente criticada pelo governo e defendida por parlamentares que também saíram em apoio à possibilidade de uma reforma tributária. Afinal, quem não quer pagar menos impostos? E sobre esse cenário, a gente conversa agora com o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Lívia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês na Jovem Pan. Eu já dei um spoiler aqui, né, deputado, sobre alguns dos assuntos que a gente vai tratar nessa entrevista, mas vamos começar falando sobre reforma tributária, que é, sim, o grande projeto que está sendo defendido pelo governo federal neste comecinho de mandato. Ontem a gente conversou com o ex-deputado federal, Luiz Carlos Rauli, que ele é idealizador da PEC 110, que hoje tramita no Senado, e ele disse que nesse momento, depois de tantos anos de discussões de simplificação tributária, agora os debates e a proposta estão amadurecidos para avançarem na Câmara e no Senado Federal, no Congresso Nacional. Como essas discussões estão caminhando na Câmara dos Deputados por enquanto? Olha, o deputado Raul tem razão. Eu entendo que nesse momento há um amadurecimento de todas as discussões no Congresso Nacional, entre os senadores, os deputados federais, inclusive os que assumiram o mandato agora no último dia 1º de fevereiro. Há um consenso de que nós precisamos modernizar o sistema tributário do Brasil, seja nos impostos municipais, estaduais e federais. Não é mais razoável que um picolé, por exemplo, quando vendido na padaria, seja responsável pelo recolhimento de 6, 7, 8 tributos diferentes na venda de um sorvete. É preciso que haja uma simplificação no sistema de arrecadação, pois além de arrecadar muito, nós arrecadamos mal no governo federal. Isto é, o custo da arrecadação é muito elevado diante desta parafernália de impostos diferentes que nós temos. É muito importante que haja a concentração de vários impostos num único meio de pagamento. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Não é mais razoável que nós continuemos no Brasil a taxar, a tributar salário dos trabalhadores. Isto é veementemente contrário a tudo que nós precisamos nesse momento, que é gerar empregos, incentivar o investimento e as contratações possam acontecer. Mas, se cada vez que uma empresa faz uma contratação, além do salário merecido pelo trabalhador, nós taxamos esse salário com diversos impostos diferentes, é contraproducente. Enfim, há um consenso geral entre municípios, estados, governo federal, de que nós precisamos realizar uma reforma tributária que simplifique a arrecadação de impostos no Brasil, dando maior dinamismo para a nossa economia. O problema é quando nós começamos a discutir qual reforma tributária, né? Aí há um pouco de divergências, porque os municípios não querem abrir mão dos seus impostos, o ISS, por exemplo, os estados querem preservar a sua arrecadação, o ICMS, o governo federal deseja manter o nível, o padrão de recolhimento e, claro, os empreendedores como nós desejamos pagar menos impostos do que pagamos hoje. Então, o consenso da reforma tributária existe. O problema é quando nós vamos para qual reforma nós vamos fazer. Mas estou, Lívia, muito otimista que esse assunto está bastante amadurecido e a reforma tributária é absolutamente necessária para que o Brasil volte a ter desenvolvimento econômico. Deputado, essa discussão sobre qual reforma que vai ganhar força e vai avançar no Congresso Nacional, a gente tem a PEC 45, né, que está na Câmara dos Deputados, a 110, como eu mencionei agora há pouco, que está tramitando no Senado Federal, e a expectativa do governo é de unir partes dessas duas PECs, criar uma só, eliminando-se algumas áreas mais sensíveis para acelerar a tramitação dessa proposta. Já há alguma decisão a respeito disso, algum alinhamento a respeito dessa unificação dessas PECs? Em qual casa essa nova PEC começaria a tramitar? Olha, na verdade, alguns consensos são bastante presentes no Congresso Nacional. Por exemplo,
a quantidade de impostos sobre a comercialização de um único produto, como eu dei o exemplo agora do picolé, é bastante presente. Nós precisamos unir essas tributações todas num único imposto, que seria um IVA, um imposto sobre o valor agregado. Você vai ao mercado, você vai a uma loja, compra um par de sapatos que custa R$10 e na tributação fica claro para o consumidor que mais 5%, 10%, 12%, enfim, mais o imposto transparente, calculado sobre o valor daquela aquisição, e não um valor que seja, um tributo que seja acumulativo ao longo de toda a cadeia produtiva. Então o IVA, um valor agregado, ou seja, qual o nome que nós viemos a dar a este imposto, há um consenso. Nós precisamos ter apenas um imposto sobre comercialização, acabando, por exemplo, com o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o PIS, a COFINS, a CSLL, são vários impostos que incidem sobre um único produto comercializado. Então, nós precisamos simplificar isso apenas em um tributo e um IVA, ou seja, que nome nós demos. E os meios digitais possibilitam a imediata distribuição desse valor para todos os entes federativos. E aí, o novo pacto federativo será importante. Quando você arrecada o IVA na venda de um calçado e o imposto é pago, qual é o percentual daquele valor que vai para o município, onde a venda foi efetuada, qual o percentual que vai para o Estado e qual o percentual que vai para a União? Esses percentuais vão equilibrar os impostos que são cobrados hoje. Mas é importante olhar de uma forma sistêmica todo o conjunto da tributação, pois, por exemplo, no caso da taxação de dividendos, que tanto se fala na retirada Bem, nós estamos conversando com o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Estamos falando sobre a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional, as expectativas sobre qual casa que vai receber primeiramente essa reforma tributária. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Seja sempre muito bem-vindo.